Agora, o que vem depois da morte, não me pergunte, Ed. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E o cristianismo não sabe também. Toda essa crença que o cristianismo criou, a Igreja Católica com o céu, purgatório, inferno, tudo isso é criação, tá? Eu tenho muita dó do diabo. Porque ele coloca umas culpas nele, assim, traí minha esposa. Foi o O demônio demônio. que entrou no meu corpo. Queimaram, fui mandado embora. Foi o demônio. O vento veio e matou não sei quantas pessoas. Não foi o prefeito que não fez a estrutura direito. Foi o demônio. Então ele coloca umas culpas no demônio que eu falo assim, putz, cara, ele deve estar muito triste com isso, né? Bom, ele não está porque ele não existe, né? Mas é um tremendo de um bode expiatório. Mas os filmes de Hollywood falam assim que a maior artimanha do demônio é fazer as pessoas não acreditar nele. Essa frase é terrível. Porque o demônio é muito fácil de você entender como ele se introduziu na fé judaica e depois na fé cristã. Uhum. Tá? Num determinado período, os judeus sempre foram monogâmicos. Poligamia? Poligâmicos? Não. Monoteístas. Monoteísta, Monoteístas, desculpa. Monoteístas sempre foram, quer dizer, fora dessa realidade só existe Deus, só existe Javé, ponto final. Não é? Só que eles foram dominados pelos persas. Os persas se expandiram, não é? E eles foram dominados. Com a dominação histórica, política, veio a dominação religiosa. E os persas, eles acreditavam em dois deuses, o deus do bem e o deus do mal. O mundo vivia nessa dialética entre dois deuses. Uhum. Não é? E o deus do bem foi identificado com o tempo com o Javé. E o deus do mal? Eles não podiam aceitar, porque eles deixariam de ser monoteístas. Não é? Só que o deus do mal, então, aos poucos, no folclore judaico, foi se transformando num anjo de luz, que era muito bonito, muito lindo, né, com muita luz, que era Lúcifer, mas muito vaidoso também, e queria ser Deus. Só que ele não era Deus. Então ele cai. Daí surge toda essa crença no demônio. E é claro, na época de Jesus Cristo, tudo que era inexplicável não é? Era um daimon. Era um demônio que estava na pessoa. Não é? O daimon, ele tem várias versões. Né? Sócrates tinha um daimon, por exemplo. Né? Que era quando ele ficava parado. Sócrates tinha um problema que ele ficava parado, de repente ele parava e ficava tempo ali naquela posição. Mas isso ele deixava, acho que o inconsciente, né, tomá-lo para novas ideias surgirem, né? E eles chamavam isso de daimon. Mas tudo que era inexplicável, uma epilepsia, por exemplo. Eu tenho uma questão muito importante que é assim, e as possessões? Tem dentro da Igreja Católica alguns padres que se dizem, pelo menos, exorcistas. E eu convivi com o padre José de Dourado. Ele é muito famoso, assim, e meu amigo, padre excelente como pessoa, né? Não quer dizer que eu acredite em tudo aquilo que ele me fala, mas assim, como pessoa, maravilhoso, um ser muito bom de se conviver. E aí a gente chega, assim, na paróquia onde minha mãe frequenta, minha mãe é uma católica fervorosa, houve pessoas lá que caiu e o padre não conseguiu segurar. E eu sempre falei assim, puta, chama um psiquiatra. Assim, aí não, era o demônio, o padre conseguiu fazer o exorcismo da mulher. Isso existe, padre? Claro que não. Não, isso não existe. Eu já vi tanto padre mentir descaradamente, falando que... Eu já vi padre falar que aqueles fenômenos que acontecem no filme O Exorcista realmente acontecem. Não é? Isso é uma mentira. Tá? Claro que você não pode generalizar, mas muitos casos que são chamados de possessão são pessoas que têm problemas psiquiátricos sérios, não é? Que têm que ser resolvidos pela psiquiatria, não é? Pela psicologia, pela psicanálise e assim por diante. Não é? Tem pessoas que simulam também. Não é? Querem chamar atenção, estão num momento difícil da vida. Exatamente. Né? Então você tem casos e casos, mas possessão você não tem. Tá? Eu tenho assim uma intuição, mas é intuição, tá? De que os nossos antepassados podem ser, vamos dizer assim,
nossos acompanhantes aqui. Aí você me deixa com medo. Que aí existe fantasma. Não, alma penada, vai existir isso daí. Aí você me deixou preocupado. Eu trabalhei num hotel em Jaú. Quando eu fazia faculdade, eu trabalhava de recepcionista do hotel para pagar a faculdade. E lá tinha umas histórias muito estranhas. Acontecia, o elevador subia, não tinha ninguém no andar. Alguém chamava naquele andar o elevador, sabe? A gente ia correndo olhar, não tinha nada. Acontecia umas coisas... Olha... Para ser ateu ali, você tinha que ter muita convicção, viu?